Vamos lá, gente. Vamos mais um momento de esclarecimento. Aqui é para quem gosta do conhecimento das verdades de Deus. Aqui a gente trabalha conhecimento, com inteligência, com entendimento. O nosso propósito aqui é trabalhar a verdade de Deus para o nosso conhecimento, buscar aquilo que Deus nos revela, para que nós possamos estar andando por fé em Deus, com o entendimento da palavra, pelo entendimento da palavra, vivendo a nossa vida verdadeira e não a vida de fábulas, de ilusão, aonde a gente se engana por não conhecer a verdade. A gente muitas vezes está dentro de um entendimento errado, está dentro de uma fé reprovada por Deus, está dentro de uma vida em vão para Deus. Por não conhecer a verdade, a gente se deixa ser levado pelo erro, pelo engano, pela mentira, e passa a viver uma vida devota, consagrada, escrava, como se fosse para Deus, em vão. Por isso que Jesus vai dizer: errais, por não examinar as Escrituras. A lâmpada e a luz para a nossa caminhada com Deus é a palavra. Eu tenho que andar pela verdade dentro de tudo aquilo que Deus me revela a partir de Cristo, na sua revelação do Evangelho. Se não tiver principiada no Evangelho, não venha para mim que eu não vou seguir e nem vou me submeter e nem vou consagrar minha vida a nada que se coloque como regra de fé e prática que não condiz com a doutrina de Cristo. Esta é a prudência que nós devemos ter. Hoje, eu sou muito questionado, eu sou muito criticado e muita gente se desfaz da minha pessoa. Por quê? Porque hoje eu não estou mais dentro do grupo formal da religião. Hoje eu não sou mais um ativista religioso. Eu não vivo mais dentro das reuniões, das congregações, dos ajuntamentos religiosos dentro do sistema. Hoje eu sou considerado como uma pessoa herética, como uma pessoa desviada de Deus, para os que vivem no sistema, onde eles chegam a classificar as pessoas de desigrejado. Por quê? Porque não está dentro do sistema. Para esse povo, de Deus é quem está no sistema. Não sabendo eles que eles estão perdidos de Deus, porque estão vivendo o igrejanismo, não o cristianismo. Então, eu sou desigrejado porque eu não sou mais um produto e nem um membro, propriedade manipulado por líder religioso dentro do sistema. Eu sou um cristão liberto que conhecia a verdade e me apartei do sistema. Mas, irmão Wellington, alguém me perguntou assim, é muito importante isso que eu vou explicar a você. Mas, irmão Wellington, uma pessoa que se converte a Jesus não tem que ir para a igreja? Não é na igreja que ele tem que aprender? Não é na igreja que ele vai ser ensinado sobre Jesus pelos pastores, pelos líderes das igrejas? Eu disse a ele, seria bom que fosse isso, mas não é. E Jesus não estabeleceu uma igreja para você estar lá aprendendo dele, uma instituição religiosa. Jesus não estabeleceu nenhum homem específico de igreja como guia da tua alma. Jesus nos ensinou a ser guiado por ele, pela palavra dele. E aquele que está ensinando, independente do lugar, não é pelo lugar e nem no lugar, é na palavra, pela palavra. Aquele que está ensinando tem que estar ensinando compromissado com o Evangelho de Cristo, sem prevaricar, sem misturar, sem adulterar, sem influência do sistema, da interpretação, da aplicação do homem.
aquele que foi vocacionado por Deus para ensinar, fazendo discípulos para Cristo, ele tem que ter o compromisso de fazer discípulo para Cristo. Ensinar as pessoas para que as pessoas aprendam de Cristo. Isso aí não é estabelecido e definido em um ambiente religioso sob a autoridade de um líder de nenhuma religião. Jesus não deixou um líder de religião para guiar o povo dele. Jesus deixou a palavra dele para aqueles que ele vocacionou para ser aqueles que vai orientar o povo no caminho. Não vai ser ele o guia para guiar o povo. Ele vai orientar o povo a andar, a se submeter, a perseverar, a estar no caminho. Só que foi trocado os valores. Os líderes do sistema, eles tomam o lugar de Cristo. Eles se colocam como guia espiritual do povo, como pastor, mediador que guia o povo a Deus. Isso pertence a Cristo. Deus não levantou, Jesus não levantou homens como guia para a sua igreja. Jesus não estabeleceu nenhum líder religioso dentro de nenhuma religião, ou igreja, instituição, como autoridade espiritual de Deus para o povo. Isso aí é adulterado esse princípio, falsificado esse conceito, tirado o princípio da verdade que a palavra nos mostra. Nós temos que estar sendo guiado por Cristo. E quem estiver ensinando, não importa, que seja numa igreja, que seja numa praça, que seja na garagem de um irmão que está ali com a vocação para ensinar, vou estar lá. Está ensinando a palavra, está trazendo a comunicação, o conhecimento do Evangelho de Cristo, eu vou estar lá para me edificar com o ensino da palavra. Eu não estou buscando o ambiente, o lugar, a pessoa. Eu estou buscando o conhecimento de Cristo. E quem está trazendo esse conhecimento, eu vou estar recebendo a instrução que ele está trazendo, se for pela doutrina de Cristo. Mas só que as pessoas, elas não estão olhando para a palavra, elas estão olhando para os lugares, para os homens. Elas não estão com a sua vida voltada, dirigida para a palavra. Elas não estão sendo conduzidas e guiadas pela palavra. Essas pessoas dentro do sistema são orientadas, instruídas a olhar e seguir os homens dentro das regras instituídas como princípio de Deus dentro da religião. E eu vou agora explicar isso. Então essa pessoa que chegou para mim e perguntou, mas irmão Wellington, a pessoa não precisa de uma igreja para aprender de Jesus, se converter, não precisa ser ensinado? Precisa. E eu digo a você, como seria importante, irmãos, a gente está dentro de um desses centros que eles chamam de igreja, para aprender sobre Cristo, para ser formado no conhecimento de Cristo, para ser ensinado a ser discípulo de Cristo. Como seria bom, irmãos, se a gente estivesse dentro dessas igrejas aprendendo isso. Eu vou fazer uma análise aqui e vou mostrar que as pessoas não estão aprendendo de Cristo dentro das igrejas, seja evangélica, católica, qualquer outra. As pessoas não estão aprendendo de Cristo. Eu vou mostrar isso aqui. Eu digo que era importante a gente estar num espaço público chamado igreja, porque as pessoas mistificaram. Entende? Vejam só. Jesus não estabeleceu um lugar restrito, físico, central, para os discípulos estarem buscando a Ele e adorando a Ele. Só que hoje foi mistificado. Criaram esse lugar, criaram esse ambiente místico chamado de templo, casa de Deus, lugar sagrado. Criaram esse lugar, estabeleceram como meio de comunicação e de busca de servir a Deus, centralizando o povo dentro desses ambientes onde é mistificado. Tudo está sendo mistificado no ambiente religioso. É os cultos místicos, é os objetos, é os cerimoniais. Estão vivendo dentro desses ambientes paganismo. Eu vou chegar aí também. Então Jesus não estabeleceu um ambiente. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. O importante não é o ambiente. É aonde estiver os discípulos, os membros do corpo de Cristo, na autoridade, na busca do conhecimento de Cristo. Reunido no meu nome é isso. É estar reunido, não importa o ambiente. O importante é
O objetivo da congregação é buscar aprender de Cristo, se reunir para a edificação da fé. E a nossa fé só é edificada quando a doutrina, instrução, correção, exortação, tudo pela doutrina de Cristo, onde vamos ser formados, instruídos, orientados, corrigidos para uma vida reta em Cristo, com entendimento. Só que dentro das igrejas, o povo está sendo desviado do verdadeiro princípio da vida cristã. Eu vou dizer por quê. É importante um ambiente? É. Um ambiente público, onde a gente pode congregar com uma quantidade maior de pessoas, todos ali reunidos num só propósito, unânime, sob a autoridade de Cristo, recebendo o alimento, a instrução, o ensinamento de Cristo. Só que hoje, esse povo reunido nesses ambientes, igreja, não estão unânime, não estão buscando a edificação em Deus, não estão buscando e nem se alimentando do conhecimento de Cristo. Estão sendo distraídos por muitas coisas, mas não estão sendo edificados. Eu vou dizer por quê. Bem, vamos lá. Esse irmão disse a mim, mas irmão Hélio, não tem que ter uma igreja? O senhor, quando aceitou Jesus, quando se converteu a Jesus, o senhor foi para uma igreja? Eu digo, fui. Eu me converti a Cristo pela pregação do Evangelho. Eu vou te explicar isso aí. Entenda o que eu vou falar. Eu peço a você sua atenção, escute com atenção, observe os pontos da colocação que eu estou fazendo, para você entender o que eu quero que você observe, o que eu estou levando. Eu ouvi a pregação do Evangelho por muito tempo, eu estava na rua, os irmãos passavam evangelizando, eu estava em casa, chegava gente evangelizando, eu estava no ônibus, tinha irmão evangelizando, eu estava em todo lugar, o Evangelho vinha sido trazido ao meu conhecimento. E eu, sempre ouvindo, não tomava uma decisão na hora. Mas a palavra do Evangelho, o Evangelho, estava trabalhando no meu entendimento, estava iluminando o meu entendimento. Bem, chegou um dia que eu me decidi, fiz a minha escolha de me converter a Cristo. Me converti a Jesus pela pregação do Evangelho e participei de uma igreja, 2003. Aí eu fui agora aprender de Cristo, fui ser ensinado de Cristo dentro de uma igreja, um ambiente religioso. Não é uma casa de Deus, é um estabelecimento, um centro religioso, um ambiente chamado igreja de uma determinada denominação evangélica. E eu passei 12 anos nessa instituição, dentro de um ambiente chamado igreja, aprendendo de Cristo. Só que, escuta aí o que eu vou dizer a você. Eu me converti a Jesus, mas eu comecei, escuta uma coisa, senti a necessidade de aprender direto dele. Eu não fiquei dependente só do homem, lá naquele centro religioso igreja. Eu senti a necessidade de buscar direto dele. Eu me dediquei a buscar o conhecimento do Senhor na palavra. Comecei a ler Novo Testamento, eu me dediquei no Novo Testamento. Passei um tempo da minha convenção só dedicado, os primeiros anos da minha convenção. A minha vida foi dedicada à palavra, lendo, buscando entender, orando a Deus. Senhor, abre o meu entendimento, Espírito Santo, me guia na tua palavra. Eu quero aprender de ti, eu quero estar andando na tua verdade. Eu não quero viver dentro de nenhum conceito que não seja verdade. Eu me converti a Jesus. Então eu fui para determinada igreja e passei 12 anos dentro de um centro religioso. Só que, nos primeiros anos, você ainda é menino. Você depende de alguém para lhe alimentar. Nos primeiros anos, eu como menino, eu me alimentava de tudo que era trazido em nome de Deus para mim, dentro do ambiente que eu estava. Mas a partir do momento que eu comecei a buscar o conhecimento de Cristo, eu fui crescendo e deixei de ser menino. Passei a ser adulto na fé, no conhecimento, tornando-me maduro no entendimento de Deus, porque eu estava buscando o conhecimento dele. A partir daí eu começo agora a ser mais observador. E eu comecei a ver que o sistema onde eu estava, a igreja, ele me ensinava assim sobre Cristo. Eu aprendia sobre Cristo, fiz discipulado aprendendo de Cristo. Só que eu comecei a perceber que dentro do ensinamento de Cristo, eles adicionavam outros. Tinha
outras coisas que eu não via na palavra. Ele dizia, não, mas tem que ser assim. Porque se não for assim, não é de Deus, não é salvo, não está servindo a Deus. Para você servir a Deus, está em comunhão com Deus, está na igreja de Deus, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu comecei a ter curiosidade. Comecei a questionar dentro de mim mesmo. Eu digo, mas o que eu li eu não entendi assim. A palavra que eu li não me mostra assim. Comecei a estudar a palavra, não me precipitei, comecei a pedir em oração a Deus para abrir o meu entendimento, para interpretar a palavra dele, para receber o que ela me ensina, para que eu não venha estar andando errado e julgando errado fora do princípio da palavra. E eu fui muito prudente. E eu comecei a me dedicar, irmãos. Irmãos, eu não estou aqui me gloriando, não. Eu passei quase 3 anos lendo e relendo o Novo Testamento. Eu me dediquei, eu centralizei, eu me deti no Novo Testamento. Os 4 evangelhos, Atos, as cartas apostólicas, Apocalipse. Eu me deti no Novo Testamento, porque eu queria aprender de Cristo. E Cristo foi revelado no Novo Testamento, a partir dos 4 evangelhos em diante. E eu comecei a aprender de Cristo. Eu comecei a conhecer o que era a doutrina, o que era a doutrina de Cristo, o que era o evangelho, o que foi ensinado por Jesus, o que foi ensinado pelos apóstolos, o que é a igreja de Deus, o que é viver uma vida santa com Deus. Eu comecei a conhecer isso, ter um entendimento disso pela palavra. E eu passei 12 anos dentro do sistema igreja, sistema religioso, e eu comecei a questionar. Eu disse, não, está errado. Eu estava numa denominação que vinha um pastor trazer uma linha doutrinária diferente. Aí o pastor saía, assumia outro, já trazia outro conceito diferente. E eu sempre observando, eu nunca fui guiado por homens. Eu sempre fiquei na palavra. E a minha mente estava sendo guiada por onde alguém estava pregando a palavra. Eu não deixava me levar pelo homem, porque é isso, é aquilo outro. É a palavra. Pode ser até um irmãozinho simples que não tem nenhum cargo na igreja, mas ele está pregando a palavra, eu vou me deter no que o irmãozinho está pregando, é a palavra. Eu não me deixei levar por título de posição de homens dentro da igreja. Eu nunca me deixei levar por isso. E eu só ali, a ponto de eu chegar a questionar na igreja que eu estava. Pastores, no culto de doutrina, eu cheguei a questionar, eu cheguei a ir até os pastores, diretamente a ele. Ó, pastor, o senhor ensinou isso ali no culto, mas eu queria conversar com o senhor. Eu li a palavra, pelo que eu estou observando aqui, não está dizendo isso. E esse pastor, com a sabedoria dele, tentou me persuadir. Não, mas veja só e tal. Eu digo, não. É simples, pastor. Eu estou vendo aqui, a palavra não diz. Essa interpretação que o senhor está falando, a palavra não está dando base. E eu comecei a questionar, irmão. Chegou um culto de doutrina, porque hoje você não pode questionar. Você tem que estar dentro dos centros religiosos de igreja, ouvindo os pregadores, os homens que dizem que é de Deus, pregar e aceitar. Dizer glória, aleluia e amém. E fala a Jesus. Você não pode questionar, você não pode usar o senso crítico, você não pode pedir a ele um momento para esclarecer o seu entendimento que não está concordando com o que ele prega, você não pode. Essas igrejas não permitem você. Você tem que estar lá sendo formado na autoridade deles, no domínio deles, no que eles ensinam para você receber que é de Deus. É assim ou não é? É assim. Tu tem que estar lá manifestando, dando glória e aleluia, correndo, pulando, marchando. Tu não pode questionar. Tu tem que se deixar levar pela emoção. Tu não pode usar o entendimento. Tu não pode usar o senso crítico. Porque senão tu vai estar questionando o soberano, a autoridade de Deus para a tua vida. Ó, que mentira. Então eu comecei a questionar. Teve um culto de doutrina. E o pastor lá, no tempo que eu estava dentro dessa denominação, ele trouxe uma doutrina da predestinação incondicional fatalista. E ele falando, eu questionei ele. Disse, pastor, mas isso aí não tem base no Evangelho. O Evangelho não dá base, não dá princípio para essa doutrina. Essa doutrina é formulada dentro... Diz aí, irmão. Lá de cá. Essa doutrina é formulada dentro da interpretação do homem. Segura um pouco aí que eu vou voltar.
5599. Então vamos lá, gente. Voltei aqui. É no trabalho, mas ministrando a palavra. Então, eu questionei. O povo tudo dentro da igreja, né, o centro religioso, tudo concordando, amém. Tá subindo o iFood. E eu, não, pastor. Poxa, a gente tem que ter a liberdade de questionar. A gente não está sendo rebelde, se voltando contra nenhum líder, não. O líder não é autoridade para a nossa vida, é a palavra. E nós temos que questionar com a palavra. Eu só não posso levantar para falar coisa com coisa sem entendimento. Eu tenho que usar a palavra. Eu digo, pastor, então tire minha dúvida. Se eu estou errado, o senhor vai me convencer na palavra que o senhor está certo. Me convença aqui, eu estou vendo que a palavra me ensina assim, o senhor está ensinando assim. Por favor. E aí o povo hoje não se submete a isso não. E quando alguém se levanta, diz, está se levantando contra o pastor. Porque o povo foi acostumado a ouvir tudo e dizer amém. Então, quando eu comecei a ser adulto, buscar o conhecimento da palavra, eu já não estava mais concordando e nem aceitando com o que os homens no sistema estabeleciam como verdade de Deus. Por quê? Porque eu estava vendo que não condizia com aquilo que Jesus ensinou, nem os apóstolos. E eu sempre usei esse critério. Jesus ensinou isso. Isso está na doutrina que os apóstolos deram para a igreja, para os irmãos. A doutrina de Cristo. Porque a doutrina não é de Paulo, nem de Pedro, nem de igreja. É a doutrina de Cristo que os apóstolos instruíam, orientavam e ensinavam os irmãos a uma vida prudente, defesa da fé, uma vida para corrigir os erros, uma vida para se privar dos falsos ensinos, pela doutrina de Cristo, irmão. É a doutrina de Cristo que nos dá o conhecimento para a gente se manter firme e não ser levado pelo engano. Mas dentro dos centros religiosos, chamado de igreja, você não pode questionar, você não pode opinar, você tem que aceitar o que o pregador vai dizer. Não duvide não, creia, viu? Olhe, não duvide do homem de Deus não. Nós não fomos chamados para seguir homens de Deus. Nós fomos chamados para seguir Deus. Jesus que é Deus. É seguir a Ele. Ele não mandou ninguém seguir Paulo, nem Pedro, nem João como autoridade e guia para a nossa vida. Ele mandou seguir a Ele, crer nele, estar nele, guardar a palavra dele, aprender dele. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém pode chegar a Deus se não for por Ele. É Ele que me leva, é meu condutor, é meu guia, é meu pastor, é o meu mestre, é o meu guru, é o meu oráculo, é com quem eu aprendo para a vida com Deus, é com Cristo. Não é com nenhum líder religioso. E aquele que recebeu a vocação para ensinar, eu tenho que vigiar com ele. Seja pastor, presidente, papa, padre, arcanjo, anjo, querubim, seja qual for o título que ele se denomine, dizendo que é a autoridade de Deus. Se ele não trouxer a doutrina de Cristo pura, sem contaminação, eu não aceito, irmão. É a palavra que me diz isso, que me ensina, que me dá autoridade para eu julgar. Observar todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz o ensino de Cristo, não permanece no ensino de Cristo, traz um ensino adulterado, traz o ensino de Cristo misturado com outras regras e normas, não aceite. Esse não tem a Deus. É a palavra que me dá essa autoridade. A autoridade para a minha vida é a palavra, não é o líder, não. Eu me submeto à palavra, não é o líder. Se o líder não tiver na palavra, ele vai ser corrigido. Eu não vou seguir a instrução, a orientação, o ensino dele. Segunda carta do apóstolo João diz isso. O apóstolo João vai advertir os irmãos. Na segunda carta de João, o versículo 9 e 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não só João, mas também Paulo, Pedro, todos eles advertiam e orientavam os irmãos a ter cuidado. Não olhar para o homem, não, olhar para a doutrina. Não ser guiado por homem, pela doutrina. E se algum desses homens que estão ensinando, dizendo que é homem de Deus, não traz a doutrina, não receba.
Não receba nenhum outro evangelho. Se não for o de Cristo, você vai viver um evangelho anátema. Pode ser quem for pregando, pode vir um anjo do céu. Que vos pregar um outro evangelho, não receba. Você não foi chamado por Cristo para escravizar a tua vida na autoridade e no domínio de nenhum líder religioso, dentro de nenhuma igreja. Você foi chamado por Cristo para viver a liberdade que Cristo te dá pelo conhecimento dele, para viver nele, por ele, subjugado na fidelidade e na direção dele, não de homens, dentro de igreja. Então eu passei 12 anos dentro de uma instituição religiosa. Aprendi de Cristo, aprendi. Mas aprendi de Cristo com os adicionais da religião. Porque dentro da religião, do sistema, você vai receber um evangelho misturado. O evangelho misturado com a tradição dos homens. O evangelho misturado com o entendimento, as interpretações dos homens. Dentro do sistema, você não vai ter liberdade de questionar. Você vai ser moldado, formado naquele entendimento estabelecido pelo líder. Dentro do critério que ele coloca, a regra, o meio, as normas, os princípios, os valores. Eles misturam com o evangelho. O sistema religioso não prega o evangelho puro para as pessoas. O evangelho é misturado, é contaminado. Eles adicionam, eles subtraem, eles falsificam o evangelho de Cristo. E isso faz você perder o entendimento para a vida com Deus, irmão. Isso é muito perigoso. Você pensa que pelo fato de estar numa igreja, vivendo a formalidade em nome de Deus, a alegria, o momento, a social, a satisfação, onde não bebe, não rouba, não fuma, não dança, não se prostitui. Você acha que pelo fato de estar dentro dessa igreja, você está em Deus? O entendimento no conhecimento de Cristo, como é que está? É isso que desvia você de Cristo, irmão. Os apóstolos nunca advertiram a ninguém a ter cuidado para não sair da igreja, estivesse na igreja, servindo na igreja, vivendo a obra, os cultos de igreja. Os apóstolos nunca ensinaram ninguém a isso. A prioridade, o cuidado dos apóstolos era, irmãos, vigiem. Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Notai entre vós os que causam dissensões e escândalo, a doutrina, que não permanece nela. Não receba, aparta-te deles. Romanos 16, 17. Dá uma lidinha lá. Paulo vai dizer, irmãos, se alguém prega uma outra doutrina que não seja de Cristo, é soberbo, nada sabem. Estão com a mente contaminada, apartado da verdade. 1 Timóteo 6, 3 ao 5. O apóstolo João vai dizer, se alguém prevarir que não persevera na doutrina de Cristo, não tenha Deus, não receba. O apóstolo Pedro vai dizer, irmãos, assim como surgiu o falso profeta, entre vós vai surgir entre vocês também falsos doutores, falsos mestres, que vão introduzir encobertamente entre vocês heresias de perdição, que vai levar vocês a negar o Senhor. É o que está acontecendo hoje, irmão. Essas heresias que o povo está vivendo, sendo formado como forma de ensino de Deus, está levando o povo a negar Jesus. É um evangelho contaminado. Diz aí, irmão. Só deixar? 3196. Segura aí, vou continuar. Então, irmãos, é isso que eu estou querendo mostrar a vocês. Não, é que não pode, não, porque o irmão Hélio diz que não pode estar na igreja, que se estiver na igreja não é salvo. Não, meu amigo, não é na igreja. Entenda, você está numa igreja que não está sendo formado no conhecimento de Cristo, não está sendo ensinado por Cristo, não está sendo formado discípulo de Cristo. Você está perdido nessa igreja. O que eu falo é isso. O bom seria que nas igrejas você estivesse sendo instruído por um homem que tivesse compromisso com o evangelho, não com o ministério dele, não com o reino dele, com o evangelho. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É assim, é o corre-corre.
É lá, é cá e a palavra sendo levada. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O problema é que dentro desses centros religiosos, vocês vão receber um evangelho contaminado. O evangelho vai estar sob a influência da tradição, dos princípios da igreja, da linha doutrinária da igreja, que é estabelecida pelos líderes. Dentro dessas igrejas, não importa qual seja ela, você vai viver um evangelho contaminado pela influência do sistema, pela influência do homem, do líder que governa no sistema, pela influência das regras, das normas, dos princípios, dos valores, da tradição, do sistema religioso. Aonde você vai chegar a um ponto de ser ensinado dentro da regra do sistema a desviar e a negar Jesus. Negar Jesus como? Não é dizendo, eu não creio em Jesus. Vão estar lá, o povo está dentro do sistema dizendo, Jesus é o meu Salvador, eu creio nele, a gente adora somente a ele. É mentira. É o que Paulo vai dizer em Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam pelas obras, pela prática, pelo entendimento, pela regra de fé que eles vivem. Eles negam a Jesus. Com a boca diz que Jesus é o Senhor, mas no entendimento, na prática de fé que eles vivem, na formação do conhecimento que eles são, estão negando a Jesus, porque estão sendo privados do conhecimento, do ensino, da direção de Cristo. É o que o próprio Jesus disse. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração, o entendimento está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens, não de Deus. E é o que acontece dentro do sistema religioso. Os preceitos, valores de Deus são misturados com os dos homens. E não pode, gente. A tua vida com Deus tem que ser unicamente por Cristo, nos princípios, nos valores do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, 4,16. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. O teu cuidado tem que ser na doutrina, no ensinamento, na direção de Cristo, para que tu venha se manter na salvação, porque senão, um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo, quando diz isso aos coríntios, Paulo está se referindo ao ensino, para os coríntios ter cuidado, para não receber conceitos errados, ensino de um evangelho anátema, porque senão ia perverter todo o entendimento dos irmãos, dentro do conhecimento do Evangelho. Corrompe, irmão. Falsifica. O trabalho do diabo é cegar o entendimento das pessoas em relação à verdade do Evangelho. O trabalho do diabo é esse, cegar o entendimento das pessoas, para que as pessoas não se salvem crendo. Então, pois não, irmão? Boa noite. Então é isso, vocês têm que entender, têm que ficar atento dentro dessa situação, aguardando, tendo cuidado zeloso da doutrina. Vamos lá de cá. Leitei 196. Beleza, na hora. Eu, cuzão. Trinta e um, 96? É ele mesmo, vou ligar para ele, ele não está indo não. 31, 96, foi não? Vou ligar aqui para ele. Segura um pouquinho aí, pessoal. Qual é o código, Vicente? Ok. Já é outro. Então, pessoal, vocês entendam que eu estou aqui levando para vocês, ministrando para vocês, mostrando a vocês
a importância do conhecimento, da vida formada no conhecimento de Cristo, guiado por Cristo, aprendendo de Cristo. O sistema, eles falam de Jesus, eles pregam que Jesus é Senhor e Salvador, mas eles misturam, contaminam, adicionam, não se submetem a Cristo, eles querem guardar os preceitos, os valores da tradição religiosa. Vocês estão entendendo? Então, eu passei 12 anos, mas quando eu comecei a ver, não, estão misturando. Eu comecei a incomodar porque eu comecei a questionar. Eu não estava aceitando mais. Eu não era mais menina para receber tudo. Eu aprendi a questionar, usar o senso crítico. E a partir daí, começou. Foi mesmo? Então eu vou mandar ele descer para ele resolver aí. Oi? Ó, ele pediu para tu descer, que tá indo não. Tá não. Vai. Tá descendo. Não, eu sou um irmãozinho normal mesmo. Gosto de estar pregando e fazendo os trabalhos de comunicação da verdade do Evangelho, né? Porque o que eu faço um trabalho de comunicação nas redes sociais, o Face, o Instagram, o Message. Eu estou agora no YouTube, transmitindo para o pessoal o ensinamento. Ele está descendo, viu, irmão? Os dois códigos não entrou, então ele está descendo. Então, entendeu, meus irmãos? É isso aí, nós temos que ter o cuidado. A vida com Deus é uma vida com conhecimento. Não é uma vida dentro do emocionalismo, dentro da vida de emoção, a vida sem noção, sem razão, sem entendimento. Não. O que Deus quer é um povo conhecedor dele. Deus vai dizer, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, o conhecimento de Deus é o que nós precisamos. Primeiro, para chegar a Deus, tem que ter o conhecimento dele. Como é que eu vou chegar a Deus se eu não conheço o caminho nem a verdade? Se eu não conheço a direção que ele me manda, que ele me orienta a seguir a ele. Então, o sistema religioso, ele mistura as tradições, os preceitos dos homens, com o evangelho. O evangelho é contaminado dentro do sistema religioso. Você quer viver o evangelho puro, verdadeiro, para a salvação? Você tem que receber direto de Cristo, sem a interferência do homem, sem a interferência do sistema. O evangelho direto de Cristo para o nosso entendimento, para iluminar o nosso entendimento. É o evangelho que é o poder de Deus, que Paulo vai dizer, Romanos 1,16. O evangelho que salva, o evangelho que dá ao homem a libertação, porque ilumina o entendimento do ser humano. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, deixo para vocês essa observação. Quando eu comecei a conhecer a verdade do evangelho, eu não aceitei mais ser modulado, ser moldado, ser formado pelo que o sistema estabelece. Eu passei a colocar a minha vida livre para viver para Deus pelo evangelho, não pelo sistema. Eu não coloquei minha vida mais na dependência do sistema. Eu não coloquei minha vida com Deus na dependência de um líder religioso, de culto, de cerimônias, de rituais, de sacrifício, de vida formal. Não. Eu estava me sentindo, eu estava sendo formado um alienado da religião, um ativista religioso. Eu estava vivendo dentro de uma formalidade religiosa. Eu estava colocando a minha fé de vida com Deus, não era em Cristo, era na vida de atividade religiosa. Eu estava colocando. Deu certo, foi, irmão? Beleza. Eu estava colocando os valores como se fosse de Deus para a minha vida, estabelecido pelos líderes dentro da religião, a ponto de eu estar negando a Cristo, o Senhor. Porque na religião, você, para ser salvo, para ser de Deus, não é apenas crer em Jesus. Na religião, para você ser de Deus, você tem que estar escravizado, alienado, centralizado dentro da religião, cumprindo regra, meta, norma, tarefa, compromisso, atividade, como se fosse servir a obra de Deus. Na religião, você é ensinado tudo o contrário do que Jesus ensinou. Jesus não ensinou a ninguém a adorar a Deus em nenhum lugar exclusivo, místico.
Jesus disse que nem monte, nem templo. Dentro da religião, você é ensinado a adorar a Deus nos centros religiosos. Dentro da religião, você é ensinado que para ser de Deus tem que estar dentro do centro religioso. Para você ser salvo, tem que estar dentro do centro religioso. Se não tiver no centro religioso, não tem comunicação com Deus. Quando eu comecei a observar essas heresias sendo introduzidas encobertamente, só que eu não me deixava mais levar, porque eu estava agora com o entendimento iluminado. O engano já não ia mais me manipular. Eu disse, não, está errado. Uma das coisas que eu nunca aceitava era o ritual de batismo nas águas. Era a obrigação de dízimo. Era a questão de oferta. Todo culto tem oferta. Todo culto tira dinheiro. Todo culto fala de dízimo. E era uma pressão, porque se você não der, está roubando a Deus. E eles usam a palavra, tá? Não porque você tem que estar na igreja, não pode deixar de vir para a igreja, porque senão você se perde de Deus. E eles usam a palavra. Mas eles usam a palavra nesse propósito, falsificando a interpretação da palavra e colocando o entendimento corrompido dele para manipular vocês e manter vocês presos no sistema, sobre a autoridade e o domínio deles, servindo a eles, não a Deus. A casa que vocês estão contribuindo, a dedicação de vocês não é a casa de Deus, é a casa deles. Porque casa de Deus, templo e morada de Deus, não é o centro religioso, é você. E você está perdendo esse entendimento. O lugar de adoração a Deus não é no culto dentro da igreja, é na sua vida e no seu viver. E você está perdendo esse entendimento. Você está entendendo que tem que ir lá. O lugar que Deus está é na sua vida. E você entende que tem que ir lá buscar a Deus, que é ali que Deus mora. Você está perdendo o entendimento, está sendo corrompido da verdade. A salvação da tua vida foi concluída, feita, consumada, realizada por Cristo. Não precisa de ritual, de sacrifício, de batismo, de ceia, de dadismo, de estar dentro de igreja, de cumprir regra, norma, meta, para você ser merecedor da salvação. Eles estão tirando você do sacrifício de Cristo, estão misturando com os rituais, os cerimoniais, que eles colocam como meio de graça para você ser salvo e alcançar algo de Deus. Tudo isso que você vive na religião, dedicado, consagrando tua vida, centralizando o teu viver, está te afastando de Cristo. Porque quando eu conheci a verdade, eu disse, eu tenho que tomar uma escolha. Ou eu fico aqui na conveniência, dentro dessa congregação, vivendo no sistema, para participar da irmandade do sistema religioso, ou eu me manifesto com a verdade e vou ser excluído. Porque o sistema não aceita a verdade. O sistema não está firmado na verdade. E eu tomei uma decisão, não, eu não quero isso não, eu quero viver o Evangelho. Aquilo que não for o Evangelho, eu não vou me submeter, eu vou condenar e reprovar e me apartar. Foi o que aconteceu. Eu comecei a entender, digo, não, vou sair do sistema. Eu não vou estar no sistema concordando com o anátema, aprovando as obras mais. Ao contrário, Jesus me ensina a condenar as obras infrutuosas das trevas, a aborrecer o mundo com toda a mentira que eles vivem dentro da religião em nome de Deus. Eu sou luz, não vou deixar as trevas me cobrir, apagar a luz que está em mim, não. Eu vou me manter nessa luz e condenar as obras das trevas. E eu comecei a dizer, não, isso não existe. Isso que está sendo ensinado dentro das igrejas pelos líderes é escravidão para o povo mental. O povo hoje tudo escravizado, sufocado, cheio de compromisso, de atividade e de tarefa dentro da igreja, como se fosse obra de Deus. O povo hoje dedicando sua vida, seu viver, centralizado nas igrejas, colaborando financeiramente toda hora, a hora toda, é uma pedida de dinheiro, é o amor desses homens, não é a Deus, não é as almas, é o dinheiro, porque tem que dar o dízimo, tem que dar oferta, tem que fazer campanha, pacto, voto. Tudo isso gera o dinheiro. Eu digo, não vou me deixar escravizar dentro desse sistema. Eu não sou um robô da religião. Eu não sou um prosélito dos homens. Eu não sou uma propriedade de religião nenhuma. Eu não sou negócio de nenhum líder religioso. Eu não aceito isso, não. Eu tenho que estar na verdade. Agora só que é o seguinte, a manipulação dentro do sistema, na tua mente, a cauterização é tão grande que você fica sentindo que está afastado de Deus, tem um sentimento de culpa e de tristeza,
quando você sai do sistema, quando você se separa do sistema. Você fica sentindo a falta das sociais, dos ajuntamentos, das atividades, dos movimentos que você vivia entendendo que era para Deus. E isso faz você pensar que você está afastado de Deus. É aí que eles prendem as pessoas. As pessoas são viciadas na vida de atividade, de social, de encontros, de satisfação dentro de igreja. Os cultos de louvor, os cultos de manifestação de poder, os cultos de cura, as atividades, festividades, eventos. As pessoas são viciadas e aprisionadas dentro do sistema com esses argumentos. São os mecanismos que eles prendem as pessoas. Olha, você tem que ser batizado e você é membro dessa igreja. Tem que se dedicar a essa igreja. Tem igreja que proíbe até você de ir para outra. Porque você tem que ser só dali. Você agora é propriedade daquela igreja. Você agora tem que estar na autoridade, na submissão, no domínio daquele líder daquela igreja. Porque você se batizou ali e você é membro, é propriedade daquela igreja. Esse é o mecanismo que eles usam para prender as pessoas. O batismo, esse cerimonial nas águas, que não tem nada a ver com a ordenança de Cristo, é um dos mecanismos por onde as pessoas é presa. Porque ele só domina você quando você se batiza para ser oficialmente um membro daquela igreja. A partir daí, tu estás preso, cheio de compromisso, de atividade. Eles vão começar a te dar oportunidade e tu vai ficar alegre com isso, pensando que é bênção, e tu vai estar preso, formado, alienado, subjugado agora ali dentro. Tua vida agora vai ser centralizada ali. Tu tem que ir, tu tem que priorizar. O mais importante é fazer a obra de Deus, estar nas atividades da igreja. É aí que as pessoas estão presas na mentira do diabo, pensando que estão servindo a Deus. Eu, quando entendi, eu saí, irmão. Vai fazer 10 anos que eu estou fora do sistema, como eles ensinaram. No começo é difícil. A gente fica sentindo aquela tristeza, aquela pesar. Os irmãos já ficam sem nos considerar. Os irmãos da congregação que a gente vivia já não tem mais o amor para conosco, já começa a se desfazer de nós, já começa a tirar a visão de nós, já começa a nos evitar. É assim ou não é? Isso entristece você, irmão. Mas eu me firmei na palavra. É o que Jesus disse. O homem prudente é aquele que firma sua casa, sua vida com Deus, não é dentro da igreja. É na palavra. Pode vir o que vier, vai combater, vai vir contra aquela vida, mas não vai derrubar, porque está firmada na palavra. A minha vida nunca foi firmada dentro da igreja. Eu passei um tempo dentro da igreja. Mas quando eu cresci, passei a ser adulto, porque eu comecei a me alimentar da palavra, me firmar na palavra. E eu comecei a me desviar do engano e da mentira, vivida e pregada para o povo viver dentro das igrejas, pelos líderes das igrejas. Hoje, as pessoas que vivem dentro das igrejas só têm comunhão entre elas. O círculo de comunhão é aquela bolha denominacional. Em Cristo, eu tenho comunhão com quem está em Cristo. A minha comunhão não é principiada por uma igreja, uma denominação evangélica nem qualquer outra. A palavra não ensina isso. A comunhão dos santos é na fé, é na esperança, é na submissão a Cristo, é na doutrina de Cristo, é dentro do batismo, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, uma só doutrina, um só Senhor, a cabeça que nos guia aonde devemos estar submisso, obediente e seguindo é Cristo. É aí que nós temos comunhão um com o outro, como diz a palavra. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu não preciso viver nenhuma penitência, flagelo, sacrifício para a minha vida ser abençoada por Deus. A minha vida já está abençoada por Deus, por Cristo. Mas o que é que os pastores, os líderes das religiões ensinam para o povo? Que eles são o canal da bênção de Deus para o povo. Ó. Eles se colocam como mediador do povo para com Deus. Eles se colocam como os donos e autoridade da igreja, que são as pessoas. Eles se colocam como guia de Deus para o povo. Eles estão usurpando o lugar de Cristo. Eles estão
tirando vocês de Cristo e colocando vocês sobre o jugo de servidão e autoridade e domínio deles. O que é que o povo hoje está adorando e venerando? É Jesus? É não. O povo hoje venera seus líderes, adora seus líderes, se escravizam na autoridade dos seus líderes. O povo hoje venera seus pastores e suas igrejas. O povo hoje não prega Jesus, prega igreja, onde estão divididos, não tem comunhão. Dentro do sistema religioso evangélico, a denominação que tem mais divisão é a Assembleia de Deus, fora as outras. É divisão dentro de divisão. Cada um querendo o seu império religioso para ser o líder, o governante. Sai de um canto, abre a sua igreja. Sai de um canto, abre o seu ministério. Leva o ministério do outro. Toma, meu irmão, uma vergonha nesse meio evangélico. Se tem um grupo religioso, uma denominação religiosa que escandaliza mais o nome de Deus, é o meio religioso evangélico. É, irmão, estou mentindo não. É escândalo. Usa o nome de Deus em vão, brincam com o nome de Deus, mente no nome de Deus, faz negócio com o nome de Deus. Rapaz, acordem, despertem. Hoje, no mundo, no meio religioso evangélico, o povo criou seus astros. Nunca vi tanta estrela, tantos astros no meio evangélico como a gente vê hoje, irmão. É cantor, é pastor, é profeta, o povo tudo se promovendo aí, abrindo seus ambientes e arrastando o povo para o anátema. E o povo seguindo. Apareceu esse jovem aí, não é? Que falou aí essas profecias, o jovem Miguel. O povo tudo atrás, o jovem já abriu uma igreja, ele é o pastor. O povo está lá aprendendo o que de Cristo? Que evangelho é esse que o povo está recebendo dentro dessa igreja, na direção desse pastor Miguel, um jovem aí, que falou uma frase em inglês que é sucesso. Ao povo aí atrás dos seus profetas, que promete visão, revelação, cura, milagre, dinheiro para o povo. O povo está atrás disso, irmão. Nunca vi um povo tão idólatra como o povo no meio religioso evangélico. Levanta os seus ídolos. É cantor, é grupo, é igreja, é pastor, é profeta. Meu irmão, hoje dentro das igrejas é show de artista. É tanto cantor, é tanto evento, é tanta atração, é tanto entretenimento. O povo hoje, irmão, está vivendo um anátema em nome de Deus. Sai daí, meus irmãos. Eu saí do sistema há 10 anos e minha vida está crescendo na graça e no entendimento. Se eu tivesse no sistema, eu estava alienado, vivendo uma vida robotizada, com a mente cauterizada, escravizando minha vida na autoridade e na servidão dos homens, centralizando o meu viver dentro do sistema. A vida do povo é centralizada nos momentos de atividade religiosa do sistema. O povo centraliza tudo de Deus pelo sistema, na autoridade dos homens. O povo está perdido, irmão. Vai viver a tua vida sem interferência do sistema, sem interferência de homens, sem interferência de ritual, sem interferência de religião. Vai viver a tua vida com Deus, direto com Cristo. Não precisa de nenhum outro intermédio. Pelo conhecimento do Evangelho, eu fui liberto há 10 anos. Eu sou um desigrejado. O que é desigrejado? É aqueles que se libertaram da escravidão, da mentira do diabo, que viviam dentro das igrejas. Hoje são desigrejados, desviados das igrejas e convertidos a Cristo. Porque quem está nas igrejas está desviado de Cristo, vivendo o igrejanismo, alienados, vivendo o mundo falso de Deus dentro das igrejas. Eu digo e provo. Eu digo e provo. Os líderes dessas igrejas estão tudo em escândalo aí por causa de dinheiro, por causa de poder. É indo para a justiça, é um ameaçando o outro. Tudo em processo de justiça por causa de dinheiro. Tudo intrigado um com o outro. E tudo lá no púlpito, homem de Deus. Ame seu irmão, seja santo, porque Deus quer que você seja santo. E eles estão tudo reprovado por Deus. E o povo, sendo guiado por eles, vão se perder, estão perdidos com eles também. Me mostra aí qual é a igreja verdadeira. Me mostra aí qual é o pastor compromissado com o Evangelho de Cristo dentro dessas igrejas. Me mostra um pastor.
que esteja pregando a verdade para o povo se conduzir a Cristo, não à autoridade deles, não dentro da igreja deles. Todos os pastores, eles querem o povo dentro das igrejas dele. Eles querem manter o povo preso no dízimo, no batismo, na ceia, nos rituais, nos cultos, nas atividades, nos cerimoniais, porque isso mantém o movimento do império, comércio e igreja deles. E eles só podem manter vocês no domínio deles com a mentira, porque se eles pregarem a verdade, vocês vão ser libertos, e eles não querem, porque o espírito que opera nele não é o santo, não é o Espírito Santo de Deus, é o espírito da mentira, do engano, fazendo vocês ser instruídos em doutrinas de demônios, porque estão perdidos de Deus. Vocês estão sendo formados discípulos de igreja, seguidores de homem, seguindo seus líderes, venerando, idolatrando, amando, se entregando aos seus líderes. Tem um ministério aí, irmão, que os obreiros desse ministério idolatram tanto o seu pastor presidente, que eles não saudam mais o povo em nome de Jesus. É em nome do pastor presidente. São tão idólatras, bajuladores, para manter a posição dele nos cargos. Eles são corrompidos, fingidos, oportunistas, agradando e bajulando os homens para poder ganhar a satisfação da exposição dentro do sistema que os homens dão a eles. Eu não quero isso, irmão. Eu fui chamado para agradar a Deus. Eu não fui chamado para ter compromisso com nenhum ministério e estar sobre a autoridade de nenhum homem. Eu fui chamado para ter compromisso no reino de Deus sobre a autoridade de Cristo. É a autoridade de Deus para a minha vida. Eu saí do sistema e hoje eu estou trazendo para vocês pregações, esclarecimento, que está reprovando as obras infrutuosas que o povo está vivendo e praticando dentro do sistema, como se fosse servindo a Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, eu peço a você, analise tudo que eu falei aqui e observe se é ou não é assim.